Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar vocês como usar sombra azul. Agora na primavera a gente vai usar muito, então eu queria ensinar vocês porque eu era uma pessoa que tinha muito medo de usar sombras azuis. Porque eu achava que era um tom muito forte e podia ficar muito feia a maquiagem. Do mesmo jeito que ele levanta o olhar, que ele dá um up na sua maquiagem, ele também tem o poder de acabar com ela. Então, eu queria mostrar pra vocês o jeito que eu aprendi e que deu super certo comigo. E eu espero que isso ajude, essas dicas ajudem vocês. O que acontece? Um dos critérios é que eu sempre quis um tom de azul bem escuro, mas eu não tinha achado ainda nenhuma cor assim que me agradasse. Então, uns tutoriais pra trás aqui no canal, vocês podem ver que eu recebi uma sombra unitária, que é essa daqui, da Nutrimagics. E eu usei ela, eu gostei bastante, só que testando as maquiagens, como eu sempre falo, que vocês precisam testar em casa pra ver o que dá certo e o que não dá certo, foi assim que eu descobri que um tom de azul que eu amei, que eu estou apaixonada e que se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês podem ver nas fotos que eu geralmente eu tô com sombra azul. Fiz uma misturinha, eu misturei 3 tons de sombra azul pra dar esse tom dessa maquiagem, que é um tom super bonito, que deixa a pele maravilhosa, realça a cor da pele, então eu creio que vai dar super certo em qualquer tom de pele. Vocês sabem o quanto eu gosto de usar maquiagens que dê pra todo mundo usar, de postar aqui que seja legal, que combine com vários tons de pele diferentes pra que possa alcançar vocês, porque geralmente a gente olha um tutorial, mas quando nós vamos usar aquela maquiagem ou aquele tom não dá muito certo com a nossa pele. Então eu busquei, eu pesquisei e eu acho que essa maquiagem dá super certo. E eu gostei de usar com um batom rosa e eu passei um gloss também pra ficar mais discreto a boca e deixar bem a pele elaborada. Dá pra usar em várias ocasiões, jantares, tudo. Mais uma dica, sempre à noite, porque é uma maquiagem super elaborada. Então é isso, eu já falei um monte. Enquanto vocês vão assistindo aí o tutorial, não deixe de deixar o seu joinha aqui pra mim, tá bom? Então vamos começar. Então primeiro eu já marquei o côncavo, eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei um pincel assim, de esfumar, e uma sombrinha marrom claro. Então nós vamos começar a esfumar aqui e marcar todo esse côncavo. Lembrando de deixar a parte do iluminado da sobrancelha. Nós vamos esfumar tudo aqui pra dar uma profundidade no olhar. Aí depois de ter esfumado esse côncavo, nós vamos aplicar um fixador de sombra. Se você não tiver um fixador de sombra em casa, você pode usar um corretivo mesmo. Então você vem e aplica com um pincelzinho em toda a sua pálpebra móvel esse fixador. Então vai deixar bem molhadinho assim, pra você poder aplicar a sombra. E a sombra ficar bem, a cor bem viva. Então, eu vou aplicar 3 tipos de sombra azul para poder criar essa sombra bem vibrante, essa cor vibrante. Então, eu vou começar com essa sombra aqui, essa sombra azul aqui, e vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel. Então, eu vou pegar e vou começando a aplicar ela em toda a minha pálpebra, sempre dando batidinhas, para ela poder pigmentar bastante. Então, você vem e aplica, dando leves batidinhas, e ela já vai fixando, olha. Ela já fica forte. Mas, como ela não ficou no tom exato que eu queria, eu mesclei um pouquinho. Então, nós vamos aplicar ela em toda a pálpebra. Depois que aplicou ela vai ficar assim. Então, pra ter esse efeito, nós precisamos colocar outras 2 sombras. Então, eu vou vir com uma sombra de outra paleta 3D, da Jasmine. Então eu vou mostrar pra vocês qual é a cor que eu vou usar. E vou aplicar em cima dessa pra depois esfumar e vir com a última sombra azul. Então eu vou começar com essa sombra aqui, azul, e vou aplicar com um pincel mais fofinho assim. Então você vem dando batidinhas pra ela ficar mais, a cor ficar mais forte. Você vê que ela já vai mudando. Então você vem... Todas essas cores são em tons bique, só que como uma sombra tem textura diferente da outra,
quando essas três cores se juntam, elas formam um azul escuro mais forte. Que eu não tinha nenhuma sombra solta assim nesse tom, então por isso eu tive a ideia de mesclar as duas. E geralmente esse tom de azul eu não vi ainda unitário. Então é legal porque quando você usar essa maquiagem, todo mundo vai querer saber que azul que é esse e foi você que fez essa misturinha em casa. Agora que eu já usei, eu vou voltar com o meu pincel de esfumar e vou esfumar um pouquinho aqui em cima. Essa maquiagem não tem segredo nenhum. A única coisa que a gente tem que se atentar é ao passo a passo dela. Então você vem, dá uma esfumadinha pra não ficar tão marcado no côncavo, né? Depois que você deu essa esfumadinha, a gente vai voltar com a sombra azul solta que eu usei da Nutrimetics. Então, essa sombrinha aqui. Eu vou pegar agora um pincel bem mais achatadinho, mais gordinho, e vou aplicar ela. Então, eu apliquei ela molhada. Então, você vem e aplica em cima. Olha a diferença que já tá dando nessa sombra. Ela já tem um brilho totalmente diferente, então é uma maquiagem super vibrante, mas muito linda. Você pode usar em várias ocasiões à noite, gente, porque ela é bem elaborada, então dá pra você usar em festa, em jantares, é super linda. E você vem aplicando só com batidinhas também. Eu apliquei bastante pó embaixo, então se caiu um pouquinho os resíduos não tem problema. Depois a gente vai retocar esse corretivo e o pó. E ela vai ficar assim. É a coisa mais linda, eu sou realmente apaixonada por essa sombra. E conforme eu fiz as três, porque assim, ó, se você usar essa sombra só ela fica um azul com glitter, mas ela não fica tão forte. E eu usei molhada também, então além de eu ter colocado dois fundos fortes embaixo da sombra, eu ainda molhei ela pra ela pigmentar mais ainda. Então é por isso que ele fica nesse tom azul maravilhoso. Agora você vai vir com um pincel tipo uma vassourinha e vai devagarzinho tirar tudo isso que caiu, ó. Por isso que é legal na sua preparação de pele você colocar bastante pó aqui, geralmente pó translúcido, porque ele não transfere cor. Então se cair alguma coisa nele, ele não vai borrar, ele vai só limpar. Entendeu? Então você vem e limpa assim. E agora nós vamos terminar esse olho. Como a gente já tinha esfumado, você vem só pra dar um retoquezinho. Sempre que você fizer qualquer coisa no seu olhar, você tem que esfumar pra maquiagem não ficar muito forte. Aquelas divisões, aqueles dois traços dividindo uma sombra da outra. Elas têm que se uniformizar. Então o que acontece? Você tem que mostrar que você conseguiu colocar uma sombra dentro da outra. Então, elas têm que fazer parte como se fosse uma sombra só, dividida e esfumada em várias partes. Aí, você dá mais uma esfumada e fica assim. Agora, nós vamos aplicar um lápis preto na linha d'água. Eu vou usar um da Vult de longa duração, que eu ganhei lá na Beauty Fair. E aí, ele tá escrito aqui que é a prova d'água, de alta cobertura e tem a duração na pele de 8 horas. Então, eu gostei bastante, eu testei, é a primeira vez que eu usei nessa maquiagem. Eu usei já no outro olho e ele é muito pigmentado. Eu gostei bastante. E como vocês sabem, que eu sempre faço, quando eu faço sombra escura, eu passo na linha d'água e venho aqui, ó, dando uma borradinha embaixo, pra gente poder esfumar. Então, você vem dando uma borradinha aqui, ó. Depois que você der essa borradinha, você tem que esfumar. O próprio lápis já vem uma esponjinha pra isso. Então, você vem e dá uma esfregadinha em cima desse lápis, pra ele dar uma, como eu posso dizer, pra ele ficar um pouquinho mais largo. Aí, aqui, ó, certo? Depois disso, nós vamos aplicar uma sombra azul. Então, a mesma sombra azul que nós usamos pra finalizar o olho em cima, que é essa aqui da Nutrimetics, nós vamos aplicar com um pincel lápis. Então, nós vamos pegar um pouquinho assim e vamos aplicar aqui embaixo pra esfumar esse lápis que a gente passou. Nós já esfumamos, né, com a esponjinha, mas tem que esfumar com uma outra cor. Então, é legal que vocês passem assim, por baixo. E aí aí o olho fica assim. O que acontece? Eu amo fazer isso com sombras escuras. Todas as vezes que eu passo sombra escura em cima, eu gosto de esfumar embaixo igual, pra poder aumentar o meu olhar. Eu tenho essa impressão, então eu
Eu sempre faço e eu super indico vocês fazerem também. Agora que eu passei o pincel escovinha, como vocês viram, pra sempre tirar o excesso. Bem devagar você passa pra não apertar a sombra. E agora nós vamos passar a sombra clara, vamos fazer o nosso ponto de luz. Eu vou usar uma sombra branca 3D da mesma paleta da Jasmine, essa paletinha aqui. E nós vamos usar essa primeira cor aqui, ó. E aí com um pincelzinho bem fininho, eu vou pegar aqui, assim, ó, com a pontinha bem fininha. Nós vamos aplicar na entrada, no canto interno desse olho. Então, você vem e aplica aqui em cima e aplica embaixo também. Aí, ele abre mais ainda o olhar e aumenta o seu olho. Se você fizer tudo muito fechado, você tem essa opção de fazer, você pode fazer, mas o seu olhar vai parecer mais fechado. Então, eu gosto de abrir mais e dar essa ilusão. Depois que eu fiz isso, nós vamos passar o delineador. O que acontece? Eu não usei delineado gatinho nessa maquiagem porque eu não coloquei cílios postiços. Eu gosto de usar cílios postiços, mas em muitas maquiagens minhas eu não passo. Eu tenho um cílios grande, então quando eu passo a máscara de cílios, ela simplesmente realça. Então, eu indico vocês, se vocês tiverem poucos cílios e quiserem bem dramático, coloquem cílios postiços, usem e abusem, fica super lindo, mas hoje eu não vou usar. Então, eu vou fazer um delineado e o delineado vai acabar junto com a sombra, ele não vai puxar. Então, eu vou usar um delineador líquido da Nutrimagics, que ele é bem pigmentado. E aí, eu venho aqui, ó. Como eu não vou até o final, você não precisa se preocupar em fazer o puxadinho aqui. Acabou o olho, acabou. Tá vendo? E aí você vem aqui em cima e vem fazendo esse delineado. Não precisa ser um delineado muito fino, mas também não pode ser um delineado muito grosso para não tampar todo o seu trabalho com a sombra. Então você vem, dá uma puxadinha de leve aqui. E você vem e faz o delineado. Depois que eu passei o delineado, eu vou usar duas máscaras de cílios. São duas máscaras de cílios que eu estou gostando muito. A primeira é essa Bic e Define da Avon, a nova. Eu gostei muito dela, mas eu não sei. Toda vez que eu passo o meu olho, ele lacrimeja bastante. Eu não decidi, assim... Eu não entendi ainda o que tem nela que acontece isso, mas ela dá um resultado super incrível. Então essa é a primeira máscara que eu vou passar. Então eu vou passar aqui junto com vocês. Pega bem na raiz, como eu sempre falo, e puxa. Isso é o que acontece. Se você já tem bastante cílios, quando você faz isso, você não precisa usar os cílios postiços. Por quê? Porque quando você pegar bem na raiz e puxar, a máscara realmente vai dar o efeito que ela promete. Se a gente só fizer assim, ela não puxa na raiz. Então o volume ela vai dar bem na raiz e vai alongar os seus cílios. Então você coloca bem na raiz, dá uma sacudida e puxa. E depois que você fez isso, você só vem acertando os seus cílios. Então você vem assim, ó, já dá uma diferença, porque a raiz dos cílios, se ela tá bem preenchida com a máscara, ela já pega uma consistência, ela já cria mais um volume automático. Então você vem e faz isso. Então você já vai ver a diferença, que dá uma diferença muito grande no teu cílios. Depois você abaixa um pouquinho e passa embaixo. Embaixo eu só esfrego assim, ó. Eu não faço a mesma coisa aqui em cima, até porque é o volume maior da gente quer na parte de cima dos cílios. Então, a gente vem só dar uma esfregadinha pra realmente pegar a máscara aqui. E é isso aí. Aí eu vou esperar secar um pouquinho e vou passar a outra máscara de cílios. Enquanto isso, eu vou falando pra vocês sobre ela. A máscara de cílios que eu vou usar é essa de cílios gigantes da coleção da Dylos com a Swarovski, que é Coisas de Quem Ama. Então... é uma máscara para os cílios que você garante que ele fique maior. Então, ela não vai me dar volume, mas ela vai me dar comprimento. Então, agora a gente vem a mesma coisa. A gente esfrega ela na raiz e puxa. Eu gostei porque as cerdas dela são bem diferentes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu gostei bastante. Então, você vem aqui e puxa bem, ó. Ela estica bem os cílios. Te deixa com os cílios bem bonito. Então... por um dos motivos que eu não quero aplicar os cílios postiços. E esse foi o meu olho pronto. Daí agora eu vou terminar com vocês a pele e eu vou mostrar o resultado. Bom, então, na boca eu usei o batom da Nutrimagics.
o Day by Day, que é um rosa, assim. Ele não é mate, ele é cremoso. Então, assim, eu vou passar agora um gloss. O gloss que eu vou usar é da Natura Una. Eu tirei o plastiquinho, então eu não sei, mas ele é assim, um rosinha cintilante, já tá até acabando. E o que acontece? Muitas maquiagens o pessoal tá usando o batom mate, que tá super em alta. Mas, com essa sombra, esse olho bem elaborado, eu optei por fazer um batom mais cremoso, porque dá um ar mais diferente, assim, não fica tanto naquela coisa do batom mate. E é neutro, é clássico, não sai de moda usar a boca assim, é super em alta, então eu quis diferenciar um pouco. Então agora eu vou passar o gloss. E ele dá ilusão de boca maior, né? Então é um dos motivos que eu optei nessa maquiagem. Então eu venho aqui. Passo o gloss aqui e passo aqui em cima. Uma dica também que eu dou pra vocês, olha como a boca fica grande. Fica bem bonito. Claro que se você quiser, se você já tem uma boca grande e quer diminuir, você pode passar o gloss, mas você passa um pouquinho abaixo da linha da sua boca, que aí ele dá a ilusão de seus lábios serem menores. Mas não muito abaixo pra não ver que tá faltando e nem se for aumentar muito pra fora pra não ver que tá borrado. Tem que ser uma coisa bem discreta, bem pouca assim, bem básico. E é isso aí, a maquiagem fica assim. É uma maquiagem bem esfumada, com as cores, o azul fica um azul super lindo, eu adoro, assim. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. E até o próximo tutorial. Beijos e fiquem com Deus!